Neste momento, quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade que tenho diante de todos que estão me ouvindo, de compartilhar os conhecimentos da Palavra de Deus. Estou aqui de uma forma simples nas minhas palavras, não são palavras de um erudito, mas uma simples palavra, mas porém compreendendo os propósitos de Deus por meio da Palavra de Deus. Então eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Que Deus possa abençoar a todos quantos possam ouvir essa palavra. Quero estar lendo aqui em 1 João 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 16 e até o 18. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Então esse texto bíblico também é um texto simples, não é um texto complicado. Há pessoas que lendo esse texto, eles classificam que pecado para a morte é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então são pessoas que falam o que o texto não está falando. Blasfêmia para o Espírito Santo foi num contexto diferente deste. Foi um contexto ocorrido com a pessoa de Jesus. E aqui é um texto que João está definindo para poder distinguir o que é pecado para a morte, porque é um pecado grave, é um pecado que, na verdade, de atitude de rebeldia, pessoas que pecado para a morte se refere pecado constante, é um pecado habitual, que as pessoas ficam viciadas na prática do pecado. É contra esse pecado que João está aqui falando, advertindo a igreja, para a igreja tomar o máximo cuidado, porque haviam pessoas, havia um grupo de pessoas, haviam mestres agnósticos que estavam procurando influenciar a igreja. E, no entanto, que teve alguns que vai falar no capítulo 2, e dizendo assim, que estava conosco, mas não eram de nós. Estavam conosco, mas não eram de nós. E saíram do nosso meio. Então, eram pessoas que estavam influenciando a igreja na época. E João estava tendo dificuldade com esses grupos que estavam procurando trazer um transtorno na vida dos cristãos. Então nós percebemos o quê? O intuito do autor, que é João, é de mostrar a diferença entre pecado ocasional e o pecado habitual. Então ele estava querendo diferenciar o pecado ocasional, que era um pecado acidental, e o pecado habitual, que eram pessoas que estavam viciadas na prática do pecado. Eles não se arrependiam, eles não tomavam atitude por si para romper com a prática do pecado. Eles estavam, na verdade, neste hábito. Então João distingue entre o pecado para a morte. Ele quer distinguir o pecado para a morte, que é diferente do pecado acidental, que é um pecado como um acidente, que é uma falha ocorrida que é possível a todos nós, porque nós ainda estamos no corpo do pecado, um corpo que é a natureza do pecado, estamos sujeitos ao pecado. Então, é um pecado acidental e não um pecado habitual. Nós vemos aqui o irmão, quando ele fala aqui, no versículo 16, se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, então se alguém contemplar, tomar conhecimento de que um irmão se deslizou, ele cometeu uma falha, então nós vemos aqui uma orientação, o irmão de forma acidental.
ou ocasional sofreu uma falha, então a gente tem que procurar socorrer esse irmão, ajudar esse irmão, ser solidário a esse irmão. Esse é digno por uma intercessão, ele merece a intercessão dos demais, interceder em favor dele, o qual passa a ser restaurado à vida eterna. Então, devido à intercessão que vai realizar em favor dele, para que ele seja restaurado à vida eterna. Então, isso é muito importante. E nós precisamos aqui que João, ele diferencia, né? Ele mostra que, ou melhor dizendo, João define a oração mútuas. Ele define a oração mútuas. Ou seja, a oração em favor de alguém, orando um pelos outros. E isso é muito importante na comunidade cristã. Precisamos contribuir para que o outro se estabilize na vida cristã, que não se deixe se levar por algumas influências que infelizmente também nós sofremos nos nossos dias, mas nos dias de João tinha um grupo de pessoas, os agnósticos, pessoas que tinham um conceito filosófico que procurava traduzir a religiosidade dentro do gosto pessoal dele, da forma intelectual que eles imaginavam. Eles não aceitavam, por exemplo, a expiação do sangue de Jesus. Eles não achavam, eles achavam que não era possível a salvação através de uma pessoa. No entanto, que João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eles não achavam que era impossível alguém alcançar a salvação através de uma pessoa, mas é através do conhecimento intelectual, desenvolvimento nessa área filosófica, que era possível a pessoa então ter uma perfeição, alcançar a perfeição. Então João estava vivendo num contexto trabalhoso, e nós vemos que a igreja estava sofrendo influência. E nós vamos aqui, João afirma que há pecado para a morte. João afirma que há pecado para a morte. Esta declaração foi adicionada a fim de acautelar, de alertar os cristãos à descontinuação do viver viciado como escravo do pecado. Então João traz uma palavra de alerta para que os irmãos tomem o máximo cuidado para não se deixar se influenciar para tal prática, que era o pecado mortal, ou seja, pecado que é para a morte, tá? Não é a morte física, não é alguém que vai sofrer uma morte física. Nem tanto que você vai ver na sequência que João disse, para esse eu não digo que ore. Quer dizer, João não estimula alguém a orar. João, ele na verdade não estimula ninguém a orar em favor destas pessoas. Essas pessoas teriam que ter reconhecimento e se arrepender do ato pecaminoso. Então isso era possível, mas eram pessoas que estavam viciadas na prática. Então a gente percebe o quê? Que esses cristãos, como escravo do pecado, e na verdade existia o pecado que era acidental, porque o próprio João na epístola 1:10 da primeira epístola vai dizer que não existe alguém que não peca, tá? Que o pecado é possível a todos, né? Porque nós estamos em uma natureza que é possível pecar, mas é um pecado acidental, tá? Não é um pecado por hábito, um pecado por vício. Nós vemos aqui, por este não digo que ore. Quer dizer, o autor não proíbe a oração, que é o versículo 16, mas não encoraja. Ele não encoraja as pessoas a orar em favor desses, porque esses deveriam assumir uma nova posição, reconhecendo este ato que não deveria se tornar um hábito na vida deles e eles romper com essa escravidão. Esse deveria ser a atitude deles. Então nós percebemos o quê? Que diziam, haviam grupos agnósticos que estavam influenciando
influenciando as pessoas na prática do pecado. E a gente percebe aqui que João, no versículo 17, ele vai dizer aqui, versículo 17, toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então ele está definido aqui, toda justiça. João está dizendo aqui, João nos dá uma breve definição do pecado. Ele fala que injustiça. Tem outra tradução que fala iniquidade. Ou seja, injustiça e iniquidade é um estado de rebeldia. Ou seja, propenso a continuar na prática da perversão. Tá? Então são pessoas que não querem reconciliar. São pessoas que não querem ceder à palavra de Deus. Eles preferem continuar na prática do pecado. O pecado se tornou um hábito na vida deles. Aí nós encontramos no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Então ele deixa claramente aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então viver pecando é um pecado habitual. Viver pecando são pessoas que estão escravizadas. Eles não conseguem viver sem a prática do pecado. O pecado se tornou um hábito na vida dele. Então este é o pecado para a morte. Ou seja, é um pecado que as pessoas estão na mesma condição de Efésios 2:1. Quando fala no capítulo 2:1 que todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Quer dizer, quando o indivíduo vive na prática do pecado, ele é considerado morto. Ou seja, ele está sem reconhecimento perante Deus. Ele não está vivendo na comunhão com Deus, está afastado de Deus. Ou seja, pessoas que estão mortas, no sentido, na prática do pecado, ele está separado de Deus. Esse é a morte, separado de Deus. E nós vemos aqui que ele explica claramente a definição de pecado e que ele fala nesse versículo 18, define o pecado para a morte, que é manter no vício da injustiça. Nós temos uma nova natureza, uma forma de vida diferente, regenerada pelo Espírito Santo, pela atuação da palavra de Deus. Então, este versículo está dizendo que o pecado para a morte é o hábito de pecar, é o pecado habitual. Ou seja, a pessoa se tornou escravo do pecado. Ele não vive sem a prática do pecado. Não é um pecado acidental, por um acidente, mas é um pecado por hábito. Então estas são as definições para que a gente entenda. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo, como alguns pensam. Amém.